Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo agora as primeiras, as últimas e as atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Rapaz, eu acabei de sair lá do CT Jorge Elal, do Ninho do Urubu, né? Teve a apresentação oficial do volante Gerson Santos, o Gerson, nosso Vapo Coringa, ele que está retornando depois de uma passagem muito rápida pela França, saiu do Flamengo para ir para o Olympique de Marseille da França. O Flamengo renegociou o jogador e ontem ele foi... Ontem não, segunda-feira ele teve no Ninho, terça-feira teve o seu anúncio oficial e a apresentação ocorreu no dia de hoje, né, quinta-feira. E eu estou aqui no estúdio do meu parceiro, meu irmão, usufruindo dessa estrutura, ao lado de quem? Felipe Fontoura, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Vamos falar muito sobre a apresentação do Gerson. Teve conversa em off com o Marcos Braz, falamos sobre essa situação delicada dessa notícia envolvendo o goleiro Augustin Rossi, o goleiro do Boca Juniors. Falamos também sobre a reunião e ele riu, ele entrou na sala onde fica destinada ali pessoas da imprensa após a entrevista da Flá TV, né, em relação ao Gerson. Acaba ali a entrevista, o pessoal vai lá tomar uma água, comer uma fruta, né? E o Marcos Braz depois chegou lá, brincou comigo, puxou minha mochila, trocou ideia e eu perguntei sobre o Juan Quinteiro e outras situações. E vou mandar o recado e responder a Ana Thaís Matos. Eu prometo que é a última vez que eu falo que pra mim ela não sabe nada de futebol, é minha opinião, e já que ela quis lacrar e mandou o recado, eu vou retrucar e vou responder com toda a elegância de um elefante, que é igual ao meu tamanho. É isso. Boa tarde, meu parceiro, meu irmão, Felipe Fontoura, e obrigado, primeiramente, por deixar usufruir do espaço aqui do nosso estúdio futurístico. Tá em casa, bebê. Muito boa tarde, Linho. Muito boa tarde, amigos e amigas da Rubro News. Tamo aí chegando para esse bate-bola assim, a gente já fez semana passada. É o Pai Bola, o Julinho vem com informação, dou aquela comentada rápida e direta. Boa. Para você que tá aí e gosta de vídeos curtos com muita informação, se liga que tá começando. Vamos pegar aí todos esses caminhos que o Júlio falou, vamos trilhá-los, bora. Vamos lá, antes da gente começar a falar de notícia, eu já vou logo responder a Ana Thaís Matos. Bora. Para não ficar dando muita ideia, ficar alongando a galera, é o seguinte, a Ana Thaís Matos, ela foi infeliz, conseguiu falar merda 2 vezes em menos de uma semana, né? Aliás, é normal, né? Porque ela só vive falando merda. Mas dessa vez ela se superou. Primeiro, eu vou falar dela hoje porque foi a apresentação do Gerson. E segundo a Ana Thaís Matos, né, que hoje é, sabe Deus como, funcionária, jornalista, comentarista, é algo na TV Globo, né? Ela falou que lamentava muito, porque o Gerson é frustrante ter o Gerson de volta ao Flamengo. E ele falou, ele mandou um recadinho também, lógico, muito mais elegância pra ela, né, o Felipe? Ela falou que ele fracassou, né? A palavra correta é que ele fracassou. Foi frustrante, fracassou. E ao fracassar na Europa, ele não teve hombridade pra continuar lá loucura. E tentar outros caminhos. E eu estive hoje lá no CT Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu, e deu pra ver o orgulho, não só dele, mas do Marcão. O pessoal viu como o Marcão é gente boa. Aliás, Marcos Braz e Bruno Spindel falaram muito, agradeceram muito ao Marcão por estar envolvido nessa negociação. O Gerson, obviamente, naquele momento não poderia falar sobre a negociação, mas você vê que ele deu depoimentos falando que estava ansioso, ligava pro Braz todo dia, pro Spindel, pro pai, ele falou que nunca se envolveu numa negociação, foi a primeira vez e espera ser a última, né, que ele tá muito feliz, que ele tá em casa, tem 25 anos, né, que tá se sentindo realmente como se nunca tivesse saído do clube, tá feliz, Felipe. E ele mandou um recado pra Ana Thaís também. Primeiro a gente vai falar rapidinho, aspas, do que o Gerson falou da Ana Thaís. Indiretamente não citou o nome dela, mas deu recado e respondeu ao profissional que falou que ele se frustrou, né? Ou então ele foi um fracasso na Europa. O Gerson falou o seguinte, os números não mentem, é bem claro. Talvez esse profissional ou a profissional não acompanhe o campeonato francês, às vezes dá para entender, porque o campeonato francês não passava com tanta frequência, ou passa com tanta frequência nas televisões, ou então nos canais esportivos, né, tanto aberto quanto fechado no nosso país. Foi mais ou menos isso, ele foi elegante, né, e ele falou ainda para o Marcos Braz, após ser perguntado, acho que pela Isabelle Costa, né, a jornalista que trabalha no canal Paparazzo Rubro Negro, do Gabriel Reis, que até se surpreendeu porque ele tinha uma das camisas mais vendidas, ou a camisa mais vendida do Olympique, e que os torcedores da França sentiram muito sua saída, Felipe. E aí ele virou e falou o seguinte, ainda dizem
que eu fracassei na Europa. Felipe, primeiro, antes de falar dessa situação da Ana Thaís, eu queria a tua opinião sobre a volta do Gerson, né? A expectativa que você tem em relação a ele, e principalmente há uma pergunta que foi feita que eu gostei muito, que se eu tivesse tido a oportunidade de fazer a pergunta para ele, eu faria, que foi que o Gerson foi negociado como volante e voltou como meia. Ele deixou bem claro que só não atuou lá como goleiro, zagueiro e lateral direito. Chegou a atuar como primeiro homem, segundo homem, terceiro homem, quarto homem, atacante de ponta, falso 9 e até lateral esquerdo. Que ele voltou mais coringa como nunca, mas deixou claro que ele é volante. Você, Felipe, eu queria que você falasse um pouco qual a tua expectativa de posicionamento e se quiser dar um pitaco, uma pincelada em relação à Ana Thaís, fica à vontade. Bora, vamos começar desse brilho no olhar claro que tem no Gerson, essa volta pro torcedor do Flamengo. Ela é espetacular, o Gerson talvez um dos maiores volantes que passaram aqui, sem dúvida nenhuma, o Gerson é um baita jogador, ele mesmo brincou, né? Agora o pai volta coringa de verdade, e de fato ele volta coringa de verdade, muito, o Sampaoli usou ele em muitas funções, mas principalmente como meia. Então ele volta para preencher uma lacuna que até então, talvez vá ser preenchida no sábado, tudo indica, né? A gente hoje fez o vídeo dizendo que vai acontecer o quinteiro, né? Mas até então ele vem para suprir também uma necessidade ali de elenco, caso precisemos nessas posições. O Gerson hoje, de fato, é mais coringa ainda do que antes. É uma expectativa espetacular para a temporada. O Gerson é uma peça maravilhosa. Bom, todo mundo sabe o que eu acho do Gerson, o que eu penso do Gerson, e a expectativa é essa. Quanto a Ana Thaís Matos, cara, há sempre um problema da tal da lacração, verdade, que é uma chatice essa lacração. Cara, todo mundo me conhece, sabe que eu não vou por esse lado, eu odeio, eu sou contrário a essa ideia. Eu sou um cara que defende muito a briga do feminismo e etc. Eu sou um defensor dessa briga. Então, toda vez que tentam se defender por esse lado, porque a mulher, você tá falando, isso é uma grande imbecilidade, não é, velho? É porque os comentários dela são ruins. Horrível. O caso da Ana Thaís Matos é que ela faz comentários ruins, comentários sem sentido, sabe? E resolveu desvalorizar o produto que ela trabalha. Pra mim, o grande erro da Ana Thaís Matos é desvalorizar o campeonato que ela comenta, velho. Porque na nossa cabeça fica assim, o Campeonato Brasileiro é uma merda. Palavras dela, ideia dela. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é uma merda. Sobre isso. E voltar pra cá é um problema. E eu discordo 100%. Pra mim, um problema é você sair do Flamengo pra ir jogar no Genk da Bélgica. É você sair do Flamengo pra ir jogar na quarta Forest, liga. Com todo respeito ao Nottingham Forest. Nottingham Forest. Nottingham Forest da Inglaterra. Porra, isso pra mim é retroceder, velho. Hoje em dia, jogar no Flamengo e no Palmeiras, hoje pra mim, o cara sair da Europa, de um time merda, pra vir pro Flamengo ou pro Palmeiras hoje, é subir de patamar. Velho. Aonde o Scarpa teria mais possibilidade de talvez continuar com esse bom futebol que ele teve. Ganhando títulos. Ele chegar até uma seleção, porque vai ter um novo ciclo. Seria no Palmeiras, não no Nottingham Forest. Nottingham Forest, não é, bicho, não é. Porra é dessa isso. aí. É isso. É o Forrest Gump. Vamos falar Forrest Gump que é mais fácil. É o seguinte, então vamos lá. Algumas coisas pontuadas em relação ao Gerson, né? Pontuais. Primeiro, ele disse que a camisa 20, ele já tinha dado declaração que é homenagem ao Vinícius Júnior. Eu ia até brincar com ele. É bom, porque o Vinícius Júnior é 20, ele também é 20 com 20 na final do Mundial, nosso cria, ele podia chegar mais junto. O Vinícius Júnior tá no Real, ele tem nosso carinho, mas eu, com todo respeito, vou torcer o Vinícius Júnior perder, irmão. E é isso, eu sou de Gerson Futebol Clube, sou Flamengo Futebol Clube ali, não quero saber, né? E 20 com 20 eu vou torcer por 20 do Flamengo. E o 20 do Flamengo hoje não é mais o Vinícius Júnior, é o Gerson, né? Ele também falou muito dessa expectativa de poder disputar o Mundial de Clubes pela segunda vez com a camisa do Flamengo, né? Que é uma grande honra, que eles não vão querer deixar escapar uma possibilidade de chegar na final e galgar o título, ser campeão. É o único título que essa geração não tem. E ele não tem também, ele não tem, né? Ele estava no elenco de 2019. E muito legal, cara. Uma apresentação ali leve, uma entrevista leve, o pai dele muito feliz, ele muito emocionado, muito solícito, enfim, tava bem solto, desenvolto, feliz. Você vê que ele é Flamengo pra cacete. Ele estava muito feliz e ele elogiou muito, indo na mão do que você estava falando, Felipe. Ele estava falando justamente isso, que a gente tem que valorizar o futebol brasileiro e que os números dele não mentem, né? São acho que 11 gols, 10 assistências. Ele foi vice-campeão francês, classificou o Olympique Marseille para Champions, então ele não fracassou, ele só entendeu que não iria ser utilizado pela filosofia de trabalho implementada pelo Igor Tudor, que é um técnico croata, que não encaixava no futebol dele. Eu vou polemizar agora aqui. Algumas coisas que eu conversei com pessoas do staff do jogador, não vou citar nome, não preciso, né? Que houve um tipo de preconceito de algumas pessoas do elenco com ele. Se é racial, se não é racial, se é de nacionalidade.
eu acho até que foi muito mais de nacionalidade do que de cor, tá? Por isso, porque sai o Jorge Sampaoli indo pro Sevilha, o Igor Tudor são completamente diferentes a filosofia de trabalho. Até porque a França tradicionalmente é um país Exato. De muita miscigenação, então tem muito negro. Isso, então por isso que eu digo que o preconceito foi muito mais na nacionalidade. Sem dúvida. O Igor Tudor não gosta de trabalhar com brasileiros. Isso me passaram, tá? Agora voltando à situação da Ana Thaís Matos. Ana Thaís Matos, cara, olha só. Eu não vou nem falar da situação do Pelé, porque ela falou que o Flamengo tinha que ter uma sensibilidade de não ter apresentado o Vitor Pereira. Ô, Ana Thaís, deixa eu te falar uma coisa. O Flamengo tem 3 competições importantíssimas. Vamos fazer o seguinte, se o Flamengo estiver acertando agora com o Juan Quinteiro e com o Rossi, eu vou pegar o telefone, tá? Eu vou fazer como se fosse assessor do Flamengo. Eu vou te ligar e perguntar quando eu posso entrevistar os caras. Eu falo, Ana, tá aí o seguinte, o Rossi tá chegando, tá? Ele é o melhor goleiro do futebol argentino, então nós estamos trazendo também o 10 do River Plate. Quando que eu posso fazer a coletiva de apresentação dos caras? Que é uma loucura, Felipe. Ela assim, cara, com todo respeito ao Pelé. Falar que o Flamengo não teve sensibilidade é uma loucura, é uma coisa louca. Eu botei no meu vídeo ontem também eu botei no meu vídeo ontem a diferença da sua opinião. Porque a opinião, meu irmão, é tudo como você fala, são as palavras de ódio e etc. Como você emprega as palavras. Como você emprega, porque eu mesmo coloquei no meu Twitter e eu fiz questão de botar as duas ideias, a mesma ideia. Que eu falei assim, cara, eu tava almoçando e vendo o enterro do Pelé, o velório do Pelé, e falei assim com o Pitch e com a avó dele. Falei, cara, o Flamengo não precisava fazer essa apresentação hoje. É só um feeling meu. Podia fazer outro dia. Sim. Foi só um feeling. Mas a diferença de quem como se fala. Quem odeia, bicho. É isso. É claro o ódio dessa mulher com o Flamengo. A Ana Thaís, ela é totalmente bairrista, ela não gosta do Flamengo. E além disso, ela não é o suficiente. Ela já tinha falado da situação do Gerson, falou da situação, e ela rebateu a galera. Porque ela falou o seguinte, ela falou que colocaram palavras na boca dela, que não foi bem isso que ela falou, que era mentira. Não, querida, olha só. Nós estamos debatendo algo que você disse. Ninguém mentiu, você falou. E você falou que a imprensa carioca, né, que a chapa branca, acho que foi o Chico Lang que falou isso, e ela mandou ele chamou a gente de chapa branca também. Tá? Chapa branca também. Não vai pro inferno, Chico Lang também. Tem que tomar um remedinho, que diz que tudo do Corinthians é a marca do Flamengo. Enfim, caguei pro Chico Lang também. Enfim, Chico Lang, Lango, pro inferno. Mas enfim, em relação a Ana Thaís Matos, ela falou que existem muitos homens, influenciadores, senhores de meia idade, buscando engajamento e seguidores. Aí, meu irmão, aí ela mandou um recado direto pra mim, pro Gabriel. Eu sei, né? Eu vou te dar um recado, Ana Thaís. Se eu tô no YouTube, eu quero engajar. Se eu tô no YouTube, eu preciso de seguidores pra sobreviver. Você tá na televisão fazendo o quê? Você engaja. Você fala com pessoas. Você trabalha com o público. Se você não quer engajar, se você não quer falar com o público e está se incomodando com quem faz isso, fica em casa. Abre uma empresa, lê o livro, vai pescar. Ou então vai ficar reclamando dos jogadores do Flamengo. Sai da televisão, pô. Você é fraca, você não sabe nada. Você é péssima comentarista, mas é a minha opinião. E você ainda foi querer lacrar dizendo que o problema é que são os homens. Você citou os homens. Querida, tem muitas mulheres que acham você horrorosa, mas não é no sentido de físico. É horroroso no sentido profissional. E você é horrível, é horrorosa. E eu posso enumerar profissionais aqui do sexo feminino que são 1000 vezes melhor do que você. Como, por exemplo, a Daniela Boaventura, da ESPN. A Renata Fã, da Bandeirantes. Lá atrás, no jornalismo, a Milena Ciribelli, que era do Globo Esporte. E hoje está na Record. Temos tantos outros, né? Eu vou até ser... A própria Isabelle Costa, que está no Paparazzo, a Raíza Simplício, são profissionais que entendem 1000 vezes mais de futebol do que você. Então você é fraca, é minha opinião, e eu não estou sendo machista. Eu estou falando que você é fraca. Porque você está falando que a gente quer engajar, se isso aqui que eu estou fazendo é engajar, então eu vou engajar falando que você é horrorosa. E você não sabe nada de futebol. Então não fica mandando recadinho para os outros, não. E aqui eu te mando direto. Você é fraca, horrível, sabe nada, não sei nem como é que você está fazendo na Globo. E é por aí. É isso, Felipe. Machos de meia idade? Ela falou. Machos de meia idade. Senhores de meia idade. Homens senhores de meia idade. Eu acho que eu já passei da meia idade. Levando em conta o meu ritmo de vida, acho que eu já passei da minha meia idade. Em vez de ela ficar calada, ela conseguiu cagar na entrada e cagar na saída. Faz nem sentido. É isso. Então, Ana Thaís Matos, um beijo e ó... Quando o Flamengo fechar com o Rossi Quinteiro, fica atento no WhatsApp, porque eu vou te mandar uma mensagem perguntando quando pode ser a apresentação, pra não te incomodar, tá bom? Chora, sofre. Vai ser zoado, hein, bicho? Claro. Agora vai ser zoado com essa coisa do... Ridículo. Pode? A gente tá autorizado? O quê? Já tem vários memes do tá autorizado.
Que com loucura. a cara dela, eu autorizo. Não, Já tem ridículo, vários ridículo. Muito, é muito pequeno e assim... Tinha tudo pra ser um pilar. É uma mulher que é a primeira mulher que comentou uma Copa do Mundo na Sim. Globo, tá ligado? Os jogos decisivos, os jogos grandes, velho. É a primeira mulher que E eu nunca pensei em uma falar... final lá do Galvão Bueno, bicho. Ela tirou o lugar do Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro era o cara do lugar. Pelo amor de Deus. Era o cara dele, velho. Eu não vou nem tocar na minha... E eu não vou nem tocar no Só assunto... que ela podia ter usado isso pra bem, né, velho? Pro Perfeito. bem, podia ter usado. E eu não vou tocar nem no assunto do Miri Lacombe, porque não é desse vídeo, porque, porra, é a outra também que falou do Pedrinho, pelo amor de Deus. É a do chequinho sem fundo, sei lá, não sei o que, do Rogério Ceni. É aquela mesma, né? Do contrato, que falsificou a assinatura. Enfim, não preciso falar muita coisa. Né? Então, enfim, você, Ana Thaís, não é porque você é mulher que eu não posso te criticar. Você é fraca. Se você fosse homem, talvez você também seria fraco. Você pode me achar uma merda também. É um direito seu. Mas você é horrorosa, minha opinião. Eu não vou mudar e eu não mando recado. Tá? É isso. Agora vamos situação. Manda recado não, falo direto, né? Agora vamos falar, Felipe, pra gente já falou um pouco do Gerson, falou dessa situação. Nós tivemos conversando com o Marcos Braz, meu amigo. Acabou a entrevista da Flá TV. Dessa vez, em relação à entrevista do Vitor Pereira, o Braz e o Spindle responderam algumas perguntas para os profissionais que lá estavam. Dessa vez, não. Isso foi informado pelo Vinícius, que é a assessoria de imprensa do Flamengo. Ele falou que seria só o Gerson, porque teria coletivo, treinamento, e hoje estaria corrido. Mas a gente conversou. A gente tomou um cafezinho com o Braz, né? E tivemos algumas informações interessantes e pertinentes. Primeiro, essa notícia, muito forte, essa situação do Agustin Rossi. Dessa situação de agressão, né? Não é suposta agressão, porque houve realmente publicações, quando ele ainda era goleiro do Defensa e Justiça, de 2017, isso. Passou-se alguns anos, ele tá no Boca, seu contrato tá se encerrando, ele vai jogar no Flamengo. O Braz confirmou a viagem a Buenos Aires. E nesse dia do Vitor Pereira, na terça-feira, eu falei pra ele sobre a viagem pelo Quinteiro, ele riu, ele desconversou, falou que não tinha nada. E hoje de novo ele falou que não tinha nada. Só que eu perguntei pra ele, falei, então sábado você não vai ter reunião, posso confirmar que não vai ter reunião? Ele olhou pra mim e riu. Inclusive ele entrou na sala, puxou minha mochila, brincou, tem um bom relacionamento com o Braz, é estranho. Mas enfim, sobre o Agustin Rossi, Felipe, quero a tua opinião pra depois a gente entrar na situação do Quinteiro. Você acha que isso pode impedir alguma coisa? Porque ele deu uma declaração, e aí eu queria que você respondesse em cima dessa declaração, de que ele não iria se pronunciar sobre o que aconteceu, porque ele não é jogador do Flamengo, ele não vai deixar de viajar por causa disso, a passagem já estava comprada, já negocia com o Rossi há um bom tempo, e ele vai analisar e viabilizar as situações, e se caso o Flamengo for ter um desfecho satisfatório na negociação, se tiver que em algum momento, obviamente, antes de se apresentar o jogador ou anunciar a contratação dele, o Flamengo vai aí sim se manifestar em relação a isso. No que eu entendi, isso não vai mudar o cronograma do Flamengo, eles vão viajar para Buenos Aires e vão conversar e tem tudo para trazer o Rossi. Quero a tua opinião agora, Felipe, em cima do que foi de novo apresentado esse capítulo do Agustin Rossi, né? Esse caso do Agustin Rossi volta à tona hoje, é um caso de anos atrás. 5 anos. Que volta à tona hoje porque o Rossi é goleiro do Flamengo. O Rossi é goleiro do Flamengo. Até então, esse assunto era um assunto que nunca mudou uma vírgula. O assunto é o mesmo de 6 anos atrás. É o mesmo assunto, só que reavivaram porque é um cara que tá chegando. Sim. E a mídia a gente tá vivendo uma guerra real. Ontem um amigo meu me ligou, velho, ficamos horas conversando, ele tá em São Paulo. Ele falou os absurdos que ele ouviu na Rádio Bandeirantes acerca do Flamengo, absurdos de crime, de ódio mesmo, contra o Flamengo, de verdade, não é achismo. Ele falou, procura aí o programa das 8 horas da noite na Rádio Bandeirantes. Falou, cara, Felipe, eu vi barbáries do nosso time. Loucura. E isso, eles vão trazer à tona todos os casos. Por exemplo, quando o Cuca era treinador do Atlético Mineiro, não havia nenhuma conversa sobre o caso que o Cuca tem de 1988, quando era jogador do Grêmio. Exatamente. Aquele caso de estupro que tá lá, beleza, que cada um responde pelo seu. No Palmeiras, no Santos, isso nunca veio à tona. Nem no Atlético. Quando pintou que ele podia, como campeão, o treinador que todo mundo dizia que era o melhor treinador do Brasil, quando naquele pintou momento, que ele podia vir pro Flamengo, veio à tona. A história veio à tona. Agora veio à tona a história do Rossi. O Flamengo tem um problema, claro, com o ex-goleiro que matou uma mulher, que assassinou uma mulher. Isso, obviamente, gera uma dúvida no torcedor, velho. Gera uma lembrança, no mínimo. Arranha uma imagem, etc. Agora, o Agustin Rossi, hoje, ele joga num grande time, ele joga talvez na segunda força do futebol pra mim, sem dúvida nenhuma, sul-americano. Pra mim é Flamengo e Boca. Em tamanho, o River, né? Em tamanho, Flamengo e Boca. O River, pra mim, hoje em qualidade é maior que o Boca. Sim. Mas em tamanho. Então, assim, o cara tá lá,
ele tem opinião rasa, tá, galera? Rasa até conhecer de fato Sim. o caso, tá? Por achismo, né? Por achismo e pelos prints que eu vi, etc. O Rossi tem um problema, velho. Ele enfrentou esse problema e esse problema tá lá. Se ele for condenado, eu mudo de ideia. E aspas o Rossi pro Braz. condenado, o Flamengo rompe o contrato e um abraço. E aspas pro Braz. O Braz falou justamente por ele estar jogando hoje no Boca, isso aconteceu quando ele jogava no Defensa e Justiça, que ele acredita pelo tamanho do Boca, como você realmente frisou muito bem, com maestria, isso deve ter sido filtrado. Então eles também irão filtrar e analisar isso quando chegar na Argentina. Se no Boca, se o cara tá no Boca e não teve arranhão de imagem pros patrocinadores... Naquele momento. Até hoje não tem isso. nenhum problema? Então acho que é isso, o Flamengo contrata e caso ele seja condenado, aí eu mudo de ideia e venho aqui, rompe o contrato, bota uma cláusula, se ele for condenado por isso, por agressão, etc. Agora, antes da justiça julgar, não vai ser o Felipe, desculpa, Boa. eu não vou julgar antes da justiça porque nunca quero ser julgado sem ter meu direito de defesa, etc. Então não sou do time dos lacradores que quer que você bote alguém na cruz e taque pedra antes da justiça. Sobre atacante, eu senti, a gente tem um feeling de jornalista que o Braz esconde o nome. Ele falou, não, tem só o goleiro. Eu falei, tu esqueceu do Quinteiro? Ele riu de novo. Eu falei, pô, tem um atacante, Braz, tu não vai falar, tu não vai soltar. A gente sabe que tem negociações. Ele, não, cara, só goleiro. Tá esquecendo o Quinteiro de novo. Ele riu de novo. Né? E só pra voltar rapidinho, bem rápido na situação lá da Ana Thaís Matos, ela disse que é sobre desafios, por isso que mais pegou o Gerson pegou nessa situação de que jogar no Flamengo já é desafiador, e eu falei isso até hoje num programa no Tropa Rubro-Negra, que foi simultâneo junto com a Rubro News no Paparazzo, de que o que é ser desafiador? Ana Thaís, por exemplo, se eu não tiver mais nada pra fazer na minha vida, e o Felipe chegar e me convidar e falar, Júlio, o que eu tenho pra você aqui, cara, é você vender banana no sinal, com todo respeito a quem precisa e vende banana no sinal. Eu vou tentar ser o melhor do mundo, o melhor vendedor de banana no sinal. Isso é você ser desafiado a algo que você não sabe e às vezes você não tem condições de galgar uma coisa naquele momento a não ser vender banana no sinal. Então isso é desafiador. E quando você tem algo que você não domina e você precisa, necessita, você tem que ser o melhor. E isso é ser desafiado. Não é, por exemplo, você falar que o Gustavo Scarpa ir pro nosso Forrest Gump, sei lá, o Forrest Gump, né? É um desafio na carreira dele, que não é. Não é, com todo respeito. E outra, nem sempre quem joga na Europa e vai bem na Europa é exemplo. O Alexandre Pato comeu a bola no Milan. Onde está o Pato? O Gabigol fracassou no Benfica e na Inter de Milão. Pergunta para o Flamengo quem eles preferem, se é o Pato ou se é o Gabigol. Enfim. Agora sobre essa situação do Juan Quinteiro, ele no riso confirmou que terá reunião com os empresários do Quinteiro, intermediários, e aí eu digo uma informação aqui, que vai ficar até pro corte também do canal Felipe Fontoura, que intermediários que irão negociar o Juan Quinteiro sábado com o Marcos Braz irão levar nomes de atacante para ele. E é por isso que eu perguntei para ele. E ele sabe disso, e ele riu, e a gente tá ali, tá na cola, e ele tá sentindo que o pessoal tá trabalhando, né? Ele até brincou. A gente teve uma entrada muito boa ontem também com o pessoal da Argentina. Boa. E soltamos hoje de manhã aqui no canal que o Quinteiro é jogador do Flamengo, velho. Boa. O Quinteiro vai ser jogador do Flamengo. A parte do Quinteiro já garantiu que ele vai jogar no Flamengo. Boa. É questão de adaptação real de tempo de contrato. Então, a informação que eu tenho, quando eu saí terça-feira do CT lá do Ninho do Urubu, e à tarde eu publiquei, fiz um vídeo na Rubro News e quarta-feira fiz mais um conteúdo, é que o Flamengo tem um acerto com o Juan Quinteiro por 2 anos, o salário de 700 a 800 mil reais. Isso saiu depois lá no Sebastian Sur, acho que é o nome do rapaz, jornalista renomado na Argentina, acho que saiu em outros locais também, e exatamente o que a gente informou. 2 anos de contrato, isso que o Flamengo iria oferecer, né? E possivelmente vai ser aceito pelo staff. Acho que o problema, isso aí a informação é essa. Acho que 2 o anos, único problema dezembro é que ele quer de 2024. Mas parece só que ele quer um ano a mais. Não. A situação que eu fiquei sabendo, Felipe, aí eu respeito a sua, mas o que eu fiquei sabendo é que ele vai ganhar de 700 a 800 mil, contrato até dezembro de 2024, e essa situação que ele tinha um contrato de produtividade para ser elaborado pelo River Plate até faz parte, né? Realmente até procede, mas ele tinha um salário muito alto, proporcional ao que o River pode pagar. Então ele preferiu não continuar no River, já se despediu dos torcedores e ele vai jogar no Flamengo. Pelo que a gente sentiu, vai ser o meia que o Flamengo vai trazer. Então o Marcos Braz viaja para a Argentina, viaja para Buenos Aires, confirmou que tem passagem, que inclusive ele falou que de repente, se houver algum tipo de problema, ele nem vai na sexta. Ele vai no sábado para matar os 2 problemas. Ainda falou isso. Mas a tendência e a normalidade é ele embarcar amanhã para Buenos Aires, até porque ele já está com passagem comprada. Tá? Então, e já tá melhor fisicamente também, visível, né?
Sim, Que ele tava muito ferrado de gripe, etc. Bem melhor, tá bem melhor. E assim, ele tá sendo bem solícito com a galera lá. Então acho que é um conteúdo que a gente deixou claro, né? O Marcos Braz está indo para reforçar. A gente sentiu que tem esse atacante que ele não quer falar. Mas quem será, velho? Mais um jogador estrangeiro? Então, não é estrangeiro. Eles vão lá porque intermediários e empresários estarão lá em Buenos Aires também. E ele vai estar lá. A informação que eu tenho, que eu repito, continuo falando, é que o Caio Jorge foi sugerido desde setembro. E repara quando ele fala do Caio Jorge, quando ele foi falado pelo Caio Jorge, que é um grande jogador, que é um jogador que ele gosta muito, mas que não tem nada. Mas também não tinha nada com o Rossi. E o próprio Diogo Dantas, no Jornal Globo, confirmou essa informação lá atrás. Então eu não me assustaria se o Caio Jorge novamente entrasse em pauta, mas dessa vez com o desejo do Vitor Pereira, que também é fato, tem interesse no Quinteiro, quer o Quinteiro, e o Flamengo está praticamente, podemos dizer assim, fechando o seu elenco. Sobre o Hugo, ele falou, as negociações sobre o Hugo, ele falou que está encaminhado, né? Que ainda não fechou, mas a informação que a gente tem, o Felipe, é que vai fechar. É isso, cara. Então, ó, você que tá aqui, muito obrigado pela audiência, deixa o seu like, se inscreva no canal do Felipe Fontoura, no canal de corte do Felipe Fontoura, daqui a pouquinho, às 18 horas, você que tá assistindo esse conteúdo aqui na Rubro News, sai daqui, vai direto pra live do Felipe Fontoura, ele vai estar recebendo hoje o Marquinhos, né? É isso? Aí, Marcos Martins, então vai lá, cara, não perca, tá imperdível, e se inscreva no canal do Felipe Fontoura aqui na Rubro News, deixa seu like, tamo junto, não é tamo junto nação, mas tamo junto, tamo aqui na Rubro News. Valeu, galera! Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, notícia e excelência aqui na Rubro News. Forte abraço. Tamo junto. Valeu!